Oi, galerinha linda do meu coração! Hoje estamos aqui para falar sobre concordância verbal. Um assunto mega importante lá nos vestibulares, tá, gente? Mega importante mesmo. Anota aí, destaca, coloca glitter aí nessa parte do conteúdo, porque muito cai, tá? As provas cobram mesmo. Cobram por quê? Porque existe uma regra e existem outras tantas regras especiais que são aquelas que mais caem, obviamente, né? Então, gente, olha só. Quando nós falamos de concordância, nós temos a nominal e a verbal, ok? Nós já vimos aí a concordância nominal, a concordância entre os nomes. Agora nós vamos ver a concordância verbal. É a relação entre quem, gente? A relação entre o sujeito e o verbo. Então, se o verbo está no singular, ele é singular. O verbo vai plural. Singular manda o verbo para o singular, óbvio, né? Não vai mandar para o plural, ok? Então, ó, eles saíram? Óbvio que não. Ele saiu. Agora, eles saíram. Pedro saiu. Os garotos saíram. Fácil, fácil, né, gente? Mole, mole, aí tranquilo. Mas aí, primeiro, presta atenção. Não é bem assim que o vestibular cobra. O vestibular usa da ordem inversa dos elementos sintáticos, tá, gente? Então, geralmente, o sujeito ele vai aparecer depois, ele vai aparecer pós-posto. Então, vocês têm que procurar este sujeito, ok? Mas antes de trabalhar essas regrinhas aí, vamos começar com a regrinha do sujeito composto. O que é um sujeito composto, gente? Sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos, certo, gente? Ó, dois ou mais núcleos formam um sujeito composto, ok? E aí, este sujeito composto por dois ou mais núcleos, ele pode ser unido por palavrinhas, né, por conjunções ou por preposições. Então, atenção, atenção. Quem que está unindo esse sujeito composto? É a conjunção e, presta atenção aqui. A conjunção e geralmente indica o que, gente? Adição, não é? Se ela estiver adicionando elementos comuns, né, substantivos, adjetivos, nomes próprios, substantivos próprios, você vai jogar o verbo para o plural, certo? Para o plural. Então, olha só. Pedro e Paulo saíram. Quem que saiu, gente? Pega o verbo e busca o sujeito. Pedro e Paulo. Eu tenho aqui o sujeito composto unido pela conjunção e, simplesmente adicionando, ok, os dois elementos, eles saíram. Pedro e Paulo são eles saíram, ó, jogou o verbo para o plural. Isso se chama concordância gramatical. Aquela concordância em que o verbo concorda com os núcleos do sujeito, tá, gente? Eu tenho um núcleo, dois núcleos, verbo no plural, ok? Agora, existe uma outra concordância chamada de concordância atrativa. Essa concordância atrativa, ela não segue a norma, ela não segue a regra gramatical, ok? É uma concordância que surge aí por uma questão de estilo, por uma questão de bom som. Então, esta concordância atrativa é aquela em que o verbo, ele vai concordar com o elemento mais próximo, por isso concordância atrativa, tá? Concorda com o elemento mais próximo. E existe ainda a concordância ideológica, que é aquela em que nós concordamos, ideologicamente. Então, quando eu digo assim, todos somos iguais, todos somos. Pela lógica, todos é terceira pessoa, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural, todos são. Porém, quando eu digo todos, eu me incluo, todos eu estou ali, todos nós, fica subentendido nós, então todos somos. Isso se chama também silepse lá nas figuras de linguagem, tá? Então aí é uma concordância ideológica. Bem, quando eu digo Pedro e Paulo saíram, o que eu tenho aqui, gente? Uma concordância gramatical. O que diz a concordância gramatical? Verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Agora aqui, amor e paixão fazem parte da vida. Quem que fazem parte da vida, gente? Amor e paixão, ok, gente? Amor e paixão. Sujeito composto também unido pela conjunção e. Sujeito composto, gramaticalmente falando, joga o verbo para o plural. Isso é concordância gramatical. Porém, você olha aqui para o sujeito, amor e paixão. Se você buscar lá no dicionário amor, paixão, você perceberá que são palavras sinônimas. Atenção! Porque se forem sinônimas, muita atenção, com sinônimos, o plural vai existir? Claro, o plural pode, claro que pode, porque é a concordância gramatical. Mas também pode concordar com a palavra mais próxima, com o elemento mais próximo. Então, olha só, amor e paixão fazem parte da vida, mas eu poderia dizer amor e paixão faz parte da vida.
concordando atrativamente com a palavra paixão. Isso é concordância atrativa. Professor, está correta por quê? Porque são sinônimos. Sinônimos como se fosse um elemento. Eu tenho duas palavrinhas que correspondem a um significado. Vamos pensar, vamos raciocinar assim para entender melhor, tá? Então, se fossem antônimos, seria plural obrigatório, né? Amor e ódio. Amor e ódio, eu tenho antônimos, plural obrigatório. Mas se forem sinônimas as palavras, certo? Que formam o núcleo do meu sujeito, o meu verbo gramaticalmente pode ir para o plural ou ficar atrativamente concordando com paixão, ó, no singular, certo? Da mesma forma, gente, quando eu tenho palavras no sentido gradativo, a gradação, olha só, ânsia, aflição, angústia, ânsia, aflição, angústia, manhã, tarde, noite, nascer, crescer, morrer, são palavras no sentido gradativo. Quando eu tenho um sujeito formado por palavras no sentido gradativo, a concordância também pode ser gramatical, concordando com os três elementos? Claro que pode. É concordância gramatical, sujeito composto, verbo no plural, esta é concordância geral, tá? Agora, se você percebe que eu tenho aqui palavras no sentido gradativo, a concordância também pode acontecer com o elemento mais próximo. Angústia faz. Professor, está se referindo apenas à angústia? Não, gente, aqui é uma questão de concordância, mas não de significado, ok? Então, ânsia, aflição, angústia faz parte da vida. Ô professora, se eu colocasse o E independente, ó, eu não coloquei ali a conjunção E, o conector E, poderia ter aqui o conector E? Sim, ânsia, aflição e angústia fazem parte, ânsia, aflição e angústia faz parte, ok? Então grava aí, quando forem sinônimas as palavras ou num sentido gradativo, pode ser tanto no plural quanto concordando com o elemento mais próximo, anota aí, tá? Agora atenção, atenção aqui, gente, ó. Isso aqui nós estamos falando de um sujeito que está anteposto ao verbo. O que é o sujeito anteposto ao verbo? O sujeito está antes do verbo, ok? O que acontece nos vestibulares muitas vezes é você perceber que no texto, no contexto, o sujeito aparece pós-posto ao verbo, ele aparece depois. E aí, gente, independente da regra, se eu tenho sujeito composto, estou falando sujeito composto, pós-posto ao verbo, olha só, Pedro e Paulo, tá? Pedro e Paulo, tá aqui o verbo. Pedro e Paulo vem pós-posto, ó, depois, ok? Independente se é adição, se é antônimo, se é sinônimo, se é gradação. Sujeito pós-posto, sujeito composto, pós-posto, depois do verbo. A concordância pode ser a gramatical, ou seja, aquela concordância que acontece com os dois elementos, com os dois núcleos, ou ela pode ser a concordância atrativa, aquela em que vai acontecer a concordância com o elemento mais próximo, certo? Entendido? Então presta atenção. Sujeito pós-posto, tanto pode ser a gramatical quanto pode ser a atrativa. Anotou aí? Anotou? Bonitinho? Muito bem. E se for a conjunção ou, que estiver ali ligando os dois núcleos do sujeito composto, gente? Olha só. Aí depende do sentido do ou, né? O ou pode indicar inclusão ou ele pode indicar exclusão. Já falei sobre isso numa live, né? Lá com a professora Andréa Daltué, nós discutimos o sentido do ou. Atenção, atenção. Ele pode indicar inclusão, na maioria das vezes, nós entendemos que o ou indica exclusão, não é? Quando a gente aprende ele como conjunção alternativa, ou isto ou aquilo, então nós eliminamos uma e ficamos apenas com a outra, escolha, opção? Sim, ele pode ser, tá? Mas o ou também pode substituir a conjunção e, o ou também pode ser adição. Então, gente, se ele for inclusão, se ele for adição, obrigatoriamente o verbo tem que estar no plural. É concordância gramatical. Se este ou trouxer um sentido de, atenção, atenção, de exclusão ou de retificação, certo, gente? Ele vai concordar com o elemento mais próximo, é a atrativa que funciona, tá? Então, olha só. Paulo ou Pedro passarão. Paulo ou Pedro passarão de ano, ok? Os dois podem passar, os dois podem estudar muito, né? Estudaram muito, 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 muito e os dois passaram, que fantástico! Então, a possibilidade de os dois passarem, este ou aqui, ele pode ser substituído por um e. Sim, Paulo e Pedro passarão. Os dois. Ô, professora, mas não é exclusão, presta atenção. Os dois podem passar? Sim.
Se eu digo assim, Paulo e Pedro passarão no vestibular, há possibilidade de os dois passarem? Sim, isso é inclusão. Paulo ou Pedro fizeram a tarefa. Aí, claro, se eu quero indicar no contexto que apenas o Paulo ou apenas o Pedro fez a tarefa, eu jogo o verbo para o singular, porque eu estou indicando exclusão. Eu estou escrevendo o texto, quero indicar exclusão, o verbo tem que ficar no singular, ok? Agora, se ele está indicando inclusão, eu quero dizer que tanto um quanto o outro fizeram, o verbo vai plural, tá? Então, olha só, Paulo ou Pedro se casará com Júlia. Atenção, atenção, sujeito composto, unido pela conjunção ou, Paulo e Pedro, verbo casará. Quem que se casará com Júlia? Ela pode casar com os dois, gente? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Na nossa lei, há apenas vaga para um, tá? Tá, Júlia? Certo? Gente, aqui indica exclusão. Ó, João ou Antônio será o novo presidente. A vaga para um. Apenas para um. Então aí de cara você percebe que está indicando o quê? Exclusão. Se indica exclusão, gente, se indica exclusão, o verbo obrigatoriamente, ó, fica no singular concordando com o elemento mais próximo. Então Paulo ou Pedro se casará com Júlia. Se casará, fica no singular, ok? Agora aqui, o ladrão ou os ladrões, olha só, este ou está retificando o ladrão ou seriam os ladrões? 1, ou 2, ou 3, ou 4. Bem, se ele está retificando, olha só, concorda com o elemento mais próximo. Qual é o elemento mais próximo? Os ladrões. Os ladrões deixaram vestígios. Os ladrões deixaram. Se fosse o contrário, os ladrões ou o ladrão? Os ladrões ou o ladrão deixou o vestígio. Ok, gente? Bem, e se tô falando ainda só de sujeito composto, vocês estão percebendo que é uma regrinha, aqui é uma regra bem legal, né? Aquela que o vestibular pode e deve, muitas vezes vai cobrar, óbvio. Um sujeito composto unido pela preposição com, ok, gente? Aí, é claro que assim, se eu estou escrevendo o texto, e eu queira dar mais ênfase a uma determinada ideia, eu vou usar o que? Vírgula. Então a tia coloca aqui um macetezinho da vírgula, tá? Porque se aparecer a vírgula, com vírgula, ó, eu tenho que concordar com o primeiro elemento, o verbo fica no singular. Sem vírgula, eu uno os dois núcleos e aí o meu verbo vai para o plural. Então olha só, gente. O rapaz com a namorada chegaram. A pergunta é, quem que chegou? O rapaz com a namorada, o rapaz e a namorada. Este com, ele dá a ideia de adição, certo? Então, o rapaz e a namorada. Não há vírgula aqui, o verbo tem que ir para o plural obrigatoriamente, ok? Agora, olha isso aqui. O rapaz com a namorada, olha a ênfase, o rapaz com a namorada. Eu posso colocar vírgula antes e vírgula depois? Posso, porque o que eu quero dizer? O rapaz chegou com a namorada. Com a namorada é o que aqui? Companhia, ok? Companhia. Então, neste caso aqui, se ele é companhia, locução adverbial de companhia deveria estar depois do verbo, trouxe para antes, vírgula depois, certo, gente? Enfatizei o com a namorada, deixei entre vírgulas, o verbo vai concordar com o primeiro núcleo. Certo? Com a primeira palavra. Entendeu? Então, se está o sujeito composto unido pela preposição com, você vai prestar atenção na vírgula. Se você estiver escrevendo, aí vai de você querer dar ênfase ou não, você escolhe. Ok? Mas lembra, tem vírgula, fica no singular. Ok? Não tem vírgula, vai para o plural, porque é soma, é como se fosse uma adição ali. Esse com substitui facilmente a conjunção e. Certo, gente? Compreendido? Prestaram atenção que esta é apenas uma regrinha, a regra do sujeito composto? Assistam a próxima aula, porque a próxima aula traz mais regras de concordância. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau pra vocês.